Olá, pessoal! Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre propósito. O que significa propósito? O que significa um único direcionamento, uma única meta. E a lição de hoje fala sobre essa única meta, que diz assim, ó: Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Esse apenas tu é: eu não tenho outra meta a não ser Deus. Então, é a Marília que coloca esse propósito, diz assim, ó: eu só tenho essa única meta e é essa a minha meta, Deus. Marília, ou qualquer imagem, não pode ter uma meta, não pode ter uma experiência com Deus, porque a própria imagem, a meta de todas as imagens já é a separação, já é a negação que existe uma única existência. Então, esse reconhecimento, já de cara, é a própria consciência que aceita a sua identificação de existir. E aí, tem uma parte na Bíblia que eu quero trazer aqui, que ela é bem importante, não foi compreendida naquela época e agora continua não sendo compreendida. Quando Jesus ele começa a trazer ensinamentos bem metafísicos. E aí, dentro desse autoconceito, dessa ideia de ser um indivíduo, dentro dessa autodefinição que eu sou uma imagem, que eu sou um corpo, tudo é trazido para manter ou tentar pelo menos compreender a partir de um equívoco. Só que isso já é impossível. Não tem uma compreensão clara, a mensagem não consegue ser bem recebida se for de dentro da individualidade. Porque dentro desse modo de pensar, como nós pensamos aqui, ó, sendo indivíduo, tudo fragmentado, tudo está de alguma forma ou ofendendo esse sistema de pensamento, parece ser ofensivo, ou ele está se ajustando a esse modo de pensar. A não ser que esse foco seja retirado dessa identificação e passa a ser colocado em Deus, e então, a partir dessa verdade, eu vou conseguir compreender, no caso é a própria consciência, ela vai conseguir aceitar verdadeiramente, porque ela está vendo sob um novo ponto de vista, que é a verdade. E aí tem uma parte na Bíblia, quando Jesus ele começa a explicar, né, que ninguém poderia compreender a verdade se não viesse a ele, mas fosse trazido pelo próprio Deus. Tanto que ele coloca assim, ó, quando ele começa a trazer aquela explicação, e isso está lá em João 6, quando ele começa a trazer a explicação que ele é o pão vivo que desceu do céu, que se as pessoas não aceitassem a verdade a partir da sua demonstração, e aí na Bíblia é colocado assim, ó: se vocês não comerem da minha carne e beber do meu sangue, isso foi uma expressão simbólica e trazido também na Bíblia, assim, modificado, né? Trazido dentro das interpretações de cada um, foi modificando a verdade do original. Esses símbolos não foram usados para literalmente você ir lá e comer a carne, nem beber o sangue, porque Jesus não estava transformando ali um grupo de canibais, não era sobre isso. Só que trazendo para esse entendimento aqui físico, foi assim que as pessoas na época entenderam. Então aquilo parecia ser algo muito duro para a compreensão, algo muito, vamos dizer assim, ó, muito penoso, e é assim até hoje. Se você tentar trazer um curso de milagres e tentar introduzir aqui nesse modo de pensar, vai ser sempre alguma coisa assim muito enrijecida, vai ser algo muito duro, vai sempre levar a mente ainda para um lugar de desespero, porque ela não compreende as coisas de Deus usando esse modo equivocado de pensar. A compreensão verdadeira, ela sempre vai partir da verdade, que é essa luz. Eu não vou ter compreensão de nada se eu estiver ainda dentro do equívoco, eu vou continuar protegendo o equívoco. Percebe, pessoal, como isso é simples? Então, primeiro eu parto da verdade e então, através dessa aceitação,
eu vou ter a compreensão de como funciona, inclusive, esse mecanismo aqui de auto-engano. E aí, quando Jesus ele começou a trazer essas explicações, as pessoas acharam aquilo muito duro. E elas foram, aí dentro daquela murmuração, tanto que Jesus ele traz assim, ó, não murmureis entre vós. O que significa esse murmurar entre vós? Não fica tentando validar essa percepção equivocada, não fica aí dentro desses questionamentos. Começa a olhar além disso. Queira sair das interpretações, senão vocês não vão ver de modo diferente. E aí que ele começa a explicar, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Porque é preciso que esse novo ensinamento, ele parta de Deus. E ele traz assim, ó, e todos serão ensinados por Deus. O que é ser ensinado por Deus? É a própria percepção corrigida. É esse modo de ver a partir da verdade que ensina para a consciência que ela já é livre, ela já é a totalidade, ela já é a unicidade com Deus. Então, primeiro, eu preciso me ver fora do erro. E não é a Marília que faz isso, não é um você que faz isso, mas é o foco, é esse deslocar. E as pessoas elas vão simplesmente abandonando, saindo, indo embora, dizendo assim, ah, não, isso é demais para mim, não dá. Quantos de nós fazemos as mesmas escolhas por querer proteger ainda esse sistema equivocado de pensamento, falar, ah, não, isso que é pedido aqui no curso Milagres e aceitar a demonstração de Jesus não dá, gente, não dá. E tá tudo bem, nesse momento é isso que você consegue, ou é isso que você escolhe aprender, ensinar e aprender para si mesmo. Mas todos irão escolher como Jesus escolheu, porque a existência ela é imutável. A verdade, ela foi dita há mais de 2000 anos atrás e é a mesma verdade sendo reforçada hoje através desse vídeo, através de qualquer coisa que eu queira usar para lembrar da verdade. Então, não precisa ser necessariamente alguém que pega um curso em milagres, ou a Bíblia, ou seja lá o que for, e fala de Jesus. Qualquer momento que você quiser aceitar a verdade e usar qualquer coisa, qualquer imagem para lembrar de Deus, isso será útil e trará o mesmo efeito. Então, quando as pessoas começaram a abandonar, pararam de seguir Jesus, chega um momento que ele fala isso, né? Ele diz assim, e vocês? O que vocês querem? Ele faz essa pergunta assim, ó, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês também querem seguir, fazer o mesmo que essas pessoas estão fazendo? E aí Pedro vem e responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, ali, Pedro, ele reconhece que não tem coisa alguma para ser feita a não ser a mudança de percepção. E é nesse texto que eu queria, é nesse versículo que eu queria chegar, que é quando ele é trazido aqui na lição de hoje. Ó, tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Para onde iria eu, se não para o céu? O que poderia substituir a felicidade? Que dádiva poderia eu preferir à paz de Deus? Que tesouro poderia buscar e achar e conservar que possa comparar-se à minha identidade? E preferiria eu viver no medo do que no amor? Ó, essa aceitação é a própria consciência que está aceitando. Tanto que a identidade que é trazida aqui é a identidade com letra maiúscula, que é esse reconhecimento em Deus. Então, não é você que está aceitando nada, porque se for um você, ainda é uma decisão no medo. É uma decisão ainda para preservar esse modo equivocado de existir. Então, a gente já se posiciona, né? E quando eu falo a gente, esse foco, essa intenção, essa atenção ou esse querer, ele é direcionado a partir de Deus, mas sendo uma consciência, uma única consciência, aceitando que ela não é uma imagem. E aí a imagem é qualquer limite. Pode ser um pássaro, pode ser
uma árvore, pode ser um meteoro, pode ser o que for, um dinossauro, pode ser essa amora aqui, ó, esse pé de amora que está aqui atrás de mim, pode ser qualquer coisa, qualquer imagem aqui, no nível dessas representações aqui, dessa identificação que a consciência utilizou para se distrair do que ela é, pode ser utilizado como esse lembrete. Então, esse tu és a minha meta é a consciência que aceita, que ela não quer ser outra coisa. Então, aqui no mundo, você não quer ser uma mãe, você não quer ser uma boa dona de casa, você não quer ser um bom patrão, mesmo cumprindo bem as suas funções aqui, não é isso que você quer. Por isso que esse senso de busca, ele é desfeito. A consciência se mantém tranquila, descansando apenas na certeza que não tem nada para ser feito, porque ela já é a existência, então não precisa de ajustes, de melhoras, de mudanças, a não ser o reconhecimento. E aqui no mundo, você vai continuar atuando, mas agora através da percepção corrigida. Por isso que tudo o que antes era utilizado para que você, a consciência estava usando essa imagem para continuar se confundindo e se equivocando, agora esse foco que foi deslocado, que é deslocado para Deus, utiliza as imagens aqui, qualquer imagem, apenas para descansar e continuar convicta da certeza do que é. Percebe? Então, hoje, como que eu posso viver a experiência dessa meta? Mantendo e sustentando o meu querer para Deus, a partir dessa certeza, eu não vou ter uma experiência aqui de preservar esse modo de pensar. Agora, a experiência eu posso, como é trazido assim, eu não dependo de nada, mas eu desfruto de tudo. Então, agora eu posso usar tudo apenas para lembrar que o existir é Deus. Então, ver uma criança brincando no parque, você pode usar isso, ou uma guerra explodindo lá no Iraque, ou em qualquer lugar, ou qualquer coisa acontecendo, o propósito será sempre o mesmo. Lembrar da imutabilidade da existência de Deus, e aí aqui você vai continuar fazendo o que precisa ser feito, e inclusive você vai ter discernimento e clareza. Qual é o posicionamento, o que é útil ser feito agora ou não ser feito. Então é assim, nessa simplicidade, nessa aceitação, nesse reconhecimento, eu não vou desviar da meta, do propósito, que é o reconhecimento de existir como Deus. Por que caminho desejaria eu caminhar além daquele que conduz a ti? Qual é o caminho? Só a partir da verdade é que eu vou ter discernimento, e aí eu não vou estar mais nesse estado de dúvida, de medo, de incerteza, Eu vou sempre estar assim alinhado. O meu querer e o que eu faço aqui, eles estão alinhados. Sempre, porque o corpo, porque agora os corpos ajustados com a mente que já aceitou a verdade, ele vai sempre fazer coisas que favoreçam a verdade o tempo todo. Então, esse é o ensino e aprendizado que faz toda a diferença. Então, é isso. Essa é a experiência para viver a lição de hoje de forma bem simples e tranquila, sem nenhum esforço, apenas colocando o meu querer e a minha decisão por Deus, assim como aqueles discípulos naquela época foram convidados para essa única meta, para essa única decisão. Nós, hoje, também estamos diante dessa lição, a lição 287, reconhecendo apenas essa verdade. Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. E isso é possível. Jesus, ele fez isso, ele demonstrou isso, e nós, hoje, também somos convidados a fazer a mesma coisa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.